Saudações a todos. Nós vamos hoje concluir o Poder Judiciário. Nós ficamos exatamente na aula passada na recursal extraordinária. Vou fazer um rápido retrospecto para então entrar na súmula vinculante. Primeiramente, nós definimos o Poder Judiciário dizendo que é o poder que tem a finalidade de solucionar o conflito de interesses. E por isso que se diz que é o maior crime que tem você fazer justiça com as próprias mãos, porque esta competência é do Poder Judiciário. Falamos também que a função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, ou seja, a aplicação da lei, mas que também existe funções atípicas. E aí citamos que tem a função atípica de natureza administrativa, quando o Supremo nomeia, transfere, concede férias, faz edital de concorrência. E temos as funções de natureza legislativa, que é quando, por exemplo, ele elabora os seus regimentos internos, conforme o artigo 96. Depois nós passamos para a organização da carreira, dizendo que a organização da carreira está no artigo 93, onde ficou estabelecido que o ingresso na magistratura é através de concurso público de conhecimentos e títulos, todas as fases do concurso com a presença da OAB, e que o candidato deve ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e, naturalmente, ser bacharel em Direito. Depois passamos para as garantias da magistratura. Garantia dos juízes. A vitaliciedade é exatamente a estabilidade dele no cargo. Ele consegue com 2 anos de exercício, o que difere dos demais funcionários públicos, que exige-se 3 anos de exercício. Por que diferente para o magistrado? Porque o magistrado é regido por uma lei orgânica da magistratura, então é diferente para ele. Qualquer funcionário são 3 anos, para o magistrado são 2 anos. Esta vitaliciedade, ela não atinge, por exemplo, as pessoas que são levadas aos tribunais, os magistrados, pelo 5º Constitucional, membro do Ministério Público, da OAB, como também não atinge os ministros dos superiores tribunais, dos tribunais regionais. Esses aí não se exige os 2 anos. Eles adquirem a vitaliciedade no momento em que eles assumem o cargo, aí eles são vitalícios. Falamos também na inamovibilidade e dissemos que exatamente o deslocamento do juiz de uma comarca para outra. Ele só será deslocado se concordar, a não ser que haja interesse público. Aí ele não pode se negar. Mesmo assim, esta autorização para que ele seja removido se dará por maioria absoluta do tribunal a que ele pertence. Remoção do juiz é o que para as pessoas que não são magistrados nós chamamos de transferência. Vimos as vedações dos magistrados. A vedação, exatamente as funções que ele pode exercer além de juiz, é somente o magistério, né? Ele não pode exercer nenhuma atividade político-partidário, etc. Muito bem. Aí nós ingressamos direto no Supremo Tribunal Federal e enfatizamos para vocês que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, compõe-se de 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, com a prévia aprovação do Senado Federal, dentre brasileiros natos com menos de 35, ou melhor, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico é saber tudo de direito, e reputação ilibada é uma conduta correta na sociedade. Aí passamos para os recursos. O primeiro recurso que nós vimos, de competência do Supremo,
foi originário, quer dizer, aquele recurso cujos assuntos só podem ser decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o recurso originário, ninguém pode julgar a causa a não ser o Supremo Tribunal. Estão contidos no artigo 102, inciso 1, da linha A até a linha R. Depois nós vimos os recursos ordinários, né? O processamento se dá em outro órgão e ele é julgado pelo Supremo em grau de recurso. Estão previstos no artigo 102, inciso 2, a linha A e B. Depois vimos o recursal extraordinário. Neste caso, pode ter sido decidido por primeiro grau ou segundo grau. O importante é que esta decisão, para que haja um recurso extraordinário, esta decisão tem que ferir o artigo 102, inciso 3, a linha A a D. Evidentemente, quando vocês estiverem estudando, tem que estar com a Constituição na mão, que no primeiro momento que eu expliquei, eu citei A, B, C, D, correto? Mas agora eu estou só fazendo uma retrospectiva e vocês, quando estiverem estudando, tem que estar com a Constituição do lado, que isso aqui vai funcionar como que seja um roteiro para vocês. Agora sim, a partir de agora, nós vamos para a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela está prevista aqui no artigo 103A. Diz assim: o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, de ofício quer dizer sem ser provocado, por decisão dele próprio, né? Mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucionalmente, matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários e entre esta administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Sintetizando, quando é que existe a súmula vinculante? É quando uma determinada norma está sendo interpretada de maneira diferente por vários órgãos do Poder Judiciário, bem como pela administração pública, tanto direta como indireta. Está havendo controvérsia, correto, na interpretação. Então vem o Supremo, ou provocado, ou então por iniciativa própria, e dá uma interpretação correta. E aquela interpretação, a partir daquele momento que é publicado no Diário Oficial, passa a ser obrigatório por todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como pela administração pública. Isto aí que é súmula vinculante. Então vamos anotar lá. A súmula vinculante terá, isto aqui eu estou sintetizando o que está na Constituição, mas vocês não estão proibidos de ler a Constituição. A súmula vinculante terá por objetivo a validade, vírgula, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, vírgula, acerca das quais haja controvérsia entre órgãos do Judiciário ou entre esses
e a administração pública, vírgula, que acarrete grave insegurança jurídica irrelevante, multiplicação de processos sobre questão idêntica. Vou repetir. A súmula vinculante terá por objetivo a interpretação e a eficácia de normas determinadas, vírgula, acerca das quais haja controvérsia entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, vírgula, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Ponto. Agora nós temos o Conselho Nacional da Magistratura. Nós temos aqui na Constituição, que vocês devem ter em mãos, são órgãos do Poder Judiciário. Então vocês veem aqui, o Conselho Nacional da Magistratura, ele foi criado em 2004. Quer dizer, ele é o órgão caçula da magistratura, né? Os órgãos da magistratura do Poder Judiciário são o Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, isso aí vocês já notaram. Então, desses órgãos todos, o Conselho Nacional é o órgão caçula. O Conselho Nacional da Magistratura, criado em 2004, ele teve por objetivo controlar administrativamente e financeiramente o Poder Judiciário. Naquela época, a sociedade reclamava da presença de um órgão que pudesse julgar o magistrado quando cometesse uma falha. E aí, então, foi criado o Conselho Nacional, que se compõe de 15 membros e que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele está bem aqui no artigo 103, né? Olha, 15 membros compõem o Conselho Nacional da Magistratura. Muito bem. Então anotem. Conselho Nacional da Magistratura compete ao mencionado conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Em seguida, compõe-se
de 15 membros nomeados pelo Presidente da República, vírgula, com a prévia aprovação do Senado. Ponto em seguida. Será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vou repetir. Conselho Nacional de Justiça. Compete ao mencionado conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Em seguida, compõe-se de 15 membros nomeados pelo Presidente da República, com a prévia aprovação do Senado Federal. Ponto em seguida. Será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nós vamos agora para o Superior Tribunal de Justiça. Olha, na realidade, as lides, as causas, só chegam ao Supremo Tribunal Federal quando a Constituição está sendo maculada, está sendo ferida. Aí que chega no Supremo Tribunal Federal. Aí vocês dizem, mas professor, parece que tudo chega no Supremo. Não parece não, quase tudo chega. Por quê? Por causa da amplitude da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é uma Constituição analítica, né? Então, por exemplo, só o artigo 5º, ele tem 78 incisos. Então, quase tudo fere a Constituição. Assim sendo, quase tudo chega no Supremo Tribunal Federal. Quando, na realidade, deveria ficar pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o verdadeiro fiscal do direito federal. Entendeu? É o Superior Tribunal. Mas, como quase tudo fere a Constituição, por causa da sua extensão, então quase tudo chega no Supremo Tribunal Federal. Então, coloquem, Superior Tribunal de Justiça é o guardião do ordenamento jurídico federal. Em seguida, assim caberá ao Superior Tribunal de Justiça, vírgula, especialmente, vírgula, a função de assegurar
a uniformização da interpretação do direito federal no país. Em seguida, compõe-se, no mínimo, de 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República, com a prévia aprovação do Senado Federal. Repetindo, Superior Tribunal de Justiça é o guardião do ordenamento jurídico federal. Em seguida, assim, caberá ao Superior Tribunal de Justiça, a função de assegurar a uniformização da interpretação do direito federal no país. Em seguida, compõe-se no mínimo de 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República, com a prévia aprovação do Senado Federal. Muito bem. Agora nós vamos às competências do Superior Tribunal. Nós temos, por exemplo, a competência originária. As competências do Superior Tribunal de Justiça estão no artigo 105. A competência originária está no artigo 105, inciso 1, a linha A aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, nós temos, por exemplo, nos crimes comuns, julgar originariamente os governadores dos estados e Distrito Federal. Isso aí caiu na prova da OAB passada. Quem julga os governadores nos crimes comuns é o Superior Tribunal de Justiça. Aí vem o mandado de segurança contra ministro de Estado, etc. Então eu vou aqui dar a capitulação da letra da lei e vocês vão ter que ler na Constituição. Porque se eu escrever aqui no plano de aula todas essas competências, já não é um plano de aula, já passa a ser um livro, né? Então vocês coloquem assim: compete ao Superior Tribunal de Justiça, pode abreviar, STJ, processar e julgar originariamente, abra um parêntese, artigo 105, inciso 1, coloque entre aspas, a linha A, aí, coloque entre aspas, I. Então, inciso 1, da linha A até a linha I, é competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Não pode ser julgado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Agora nós temos a competência recursal, em grau de recursos.
Aí vai ser o inciso 2 do artigo 105. Bem aqui, olha. Julgar em recurso ordinário. A linha A. Habeas corpus decidido em última ou única instância pelos tribunais regionais federais. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Letra C. As causas a que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoas residentes ou domiciliadas no país. Então, observe. Recurso ordinário. Vocês coloquem artigo 105, inciso 2, a linha A a C. A entre aspas, a linha A C. C entre aspas. E outro recurso é o recurso especial. Isso há muita confusão em prova. Tem candidato que mistura o recurso extraordinário com recurso especial. Recurso extraordinário é competência do Supremo. Recurso especial é competência do Superior Tribunal de Justiça. Ele está no inciso 3, né, da linha A a C, que diz assim: julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. B. Julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal. E C. Der à lei federal interpretação divergente. Então vocês vão colocar assim: recursal especial, já está aqui, né? Então coloque artigo 105, inciso 3, a linha A a C. A linha A, entre aspas, a C, a linha C, entre aspas. Então fica A, B e C. Bom, agora nós vamos para o item 12, que fala Justiça Federal e Tribunais Regionais Federais. Quando se fala em Justiça Federal, nós estamos nos referindo aos juízes singulares, os juízes federais. E quando se fala em tribunais federais, nós estamos nos referindo aos tribunais regionais federais, que estão nas regiões, divididos nas regiões, tá? Cada estado pertence a uma determinada região. Eu vou mandar um material para vocês com a divisão de todas as regiões onde estão os estados. Então coloquem assim: a Justiça Federal é organizada em 2 graus de jurisdição, vírgula, sendo composta pelos tribunais regionais federais, abram parênteses, órgãos colegiados de 2º grau, feche o parênteses, e pelos juízes federais, abram parênteses, juízes singulares de 1º grau, feche o parênteses. Repetindo, a Justiça Federal é organizada em 2 graus de jurisdição, vírgula,
sendo composta pelos tribunais regionais federais, abram parênteses, órgãos colegiados de segundo grau, fecho parêntese, e pelos juízes federais, abram parêntese, órgãos singulares de primeiro grau, feche um parêntese. Muito bem. Competência dos tribunais regionais federais. Bom, eles funcionam em colegiados, né? Os tribunais. Então, eles funcionam mais em grau de recurso das decisões dos juízes singulares, né? Então, a competência deles está prevista no artigo 108 da Constituição Federal. Então, vamos anotar assim. Originária. Os tribunais regionais são órgãos do Judiciário brasileiro, vírgula, representam a segunda instância da Justiça Federal. Vou repetir. Os tribunais regionais são órgãos do Poder Judiciário brasileiro, ponto em seguida, representam a segunda instância da Justiça Federal. Ponto parágrafo. A competência originária dos tribunais regionais federais está definida no artigo 108, inciso 1, a linha A, B, C, D, E da Constituição Federal. Vou repetir, a partir da competência. A competência originária dos tribunais regionais federais está definida no artigo 108, inciso 1, a linha A, B, C, D e E da Constituição Federal. Então vamos aqui para o artigo 108. Olha aí. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive da Justiça Militar e do Trabalho, as revisões criminais e as ações rescisórias, o mandado de segurança e o habeas data contra ato do próprio tribunal e do juiz federal. A habeas corpus contra a autoridade coatora foi um juiz federal. Então, a competência está exatamente aqui, neste dispositivo que eu acabei de citar para vocês, né? Artigo 108, inciso 1, a linha B, C, D e E. Isso é um roteiro, esse plano. Não toquem fogo, porque vai servir no escritório de vocês. Quando o cliente chegar a contar a causa, aí vocês vão saber de quem é a competência. Se vocês vão ter que entrar no Tribunal Regional Federal, ou se vai ser para o juízo singular. Evidentemente que até lá você já tem tudo na cabeça, porque vocês são super inteligentes. Eu estou sentindo esse fluxo daqui. Muito bem. Vamos então à competência recursal, né? A competência recursal está no artigo 102, 108, inciso 2. Aí tem aqui, olha, julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício de competência federal na área de sua jurisdição. Então anote lá. Recursal, recurso contra as causas decididas pelos juízes federais
e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 108, inciso 2. Repetindo, recurso contra as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais, no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 108, inciso 2. Agora nós temos no item 14, Justiça Federal, juízes federais. Juízes federais são os juízes singulares, os juízes de primeiro grau. Então coloquem juízes federais, aí vocês coloquem assim, juízes singulares de primeiro grau. Juízes singulares de primeiro grau, tá? Agora vocês vão ver a competência dos juízes federais, meu amigo. Olha, está no artigo 109 a competência. Vai do inciso 1 ao 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro que vocês não vão memorizar tudo isso, que vocês vão trabalhar com a Constituição no escritório. Quando chegar a causa, vocês vão direto ver aonde é que vocês vão poder tipificar, né? Mas é bom procurar memorizar, porque esses caras em concurso público, eles perguntam verdadeiros absurdos, como se a gente fosse uma capacidade mensurável, né? Então, eu vou citar o dispositivo aqui para vocês da competência dos juízes federais. A competência dos juízes federais está prevista no artigo 109, inciso 1 entre aspas, 1 em algarismo romano, a 11 em algarismo romano também, né? Muito bem. Agora nós vamos para as justiças especiais, que é a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Eu vou só tipificando aqui para vocês. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela tem o Superior Tribunal do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho e as varas trabalhistas, que antigamente era Junta de Conciliação, agora são varas trabalhistas, né? Então coloquem, Justiça do Trabalho é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, coloque entre parênteses, TST, vírgula, Tribunais Regionais do Trabalho, coloque entre parênteses, TRT, e Juízes do Trabalho, artigo 111. Justiça Eleitoral é outra justiça especial. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e as Juntas Eleitorais. Então coloquem, Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, ponto e vírgula, Tribunais Regionais Eleitorais, ponto e vírgula, Juízes Eleitorais, ponto e vírgula, Juntas Eleitorais, artigos 118.
Competência da Justiça Eleitoral. Coloquem a competência. Artigo 121, ponto em seguida, Lei 4.737/65, abram parêntese, Código Eleitoral. Quer dizer, esta Lei 4.737/65 nada mais é do que o Código Eleitoral. E no Código Eleitoral você vai encontrar a competência da Justiça Eleitoral, né? O direito eleitoral é uma matéria que ela é facultativa, ela não é obrigatória no curso de Direito, mas é muito importante. Justiça Militar, outro órgão especial, julga os crimes de natureza militar, né? Temos o Tribunal Superior Militar, Superior Tribunal Militar, e nós temos as justiças militares que estão distribuídas nos estados. O Tribunal Superior Militar, ele é formado por juízes militares, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. E tem também civis no seu corpo de formação. Então, coloque-se. São órgãos da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar, vírgula, e os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Coloque entre parênteses, artigo 122, inciso 1 e 2. Feche o parênteses, ponto em seguida. O STM, Superior Tribunal Militar, né, compõe-se de 15 ministros vitalícios, sendo 3 oficiais generais da Marinha, vírgula, 4 oficiais generais do Exército, quatro oficiais generais da Aeronáutica e 5 civis. Competência da Justiça Militar. Coloquem processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Entre parênteses, artigo 24. E, finalmente, a Justiça Estadual é formada pelo Tribunal de Justiça e pelos juízes de direito, que são juízes estaduais. Então, coloque: a Justiça Estadual compõe-se do Tribunal de Justiça do Estado e juízes de direito. Competência da Justiça Estadual, isso é importantíssimo você não esquecer. A Justiça Estadual, ela tem uma competência residual. Ela só julga aquilo que não é da competência das justiças especiais
e aquilo que não é da competência da Justiça Federal comum. Certo? Por isso que a competência é residual. Então coloque: sua competência é residual, vírgula, de modo que processará e julgará todas as causas que não se enquadrarem na competência das justiças comuns federal, Justiça Comum Federal, e das justiças especiais, abram parênteses, artigo 125, parágrafo 1º, fecho parênteses. Justiça do Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma justiça própria, só que ela é mantida pela União. A justiça do Distrito Federal é mantida pela União. Apesar do Distrito Federal ser uma entidade da Federação, mas quem mantém a justiça de lá é a União. Então coloquem: não dispõe de competência para organizar, vírgula, legislar e manter o judiciário local, vírgula, cabendo esta competência à União. Coloque entre parênteses, artigo 21, inciso 13. Justiça nos territórios. Terão uma justiça própria quando tiverem acima de 100 mil habitantes. Eles terão poder judiciário. Vocês sabem que neste momento nós não temos território no Brasil, mas o artigo 33 está lá, prevendo que qualquer momento pode ocorrer, né? A lei disporá sobre a organização judiciária, vírgula, sendo que naqueles territórios federais com mais de 100 mil habitantes, haverá órgão judiciário. E, finalmente, o quinto constitucional, que nós falamos lá na frente, quando nós falamos na vitaliciedade. 1/5 dos membros do Ministério Público e da OAB, bem como os membros dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores, não é? Serão formados, né, por membros do Ministério Público e também da Ordem. Então, coloque assim: 1/5 dos lugares dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal
e territórios será composta de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, vírgula, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, vírgula, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Coloque entre parênteses, artigo 94, parágrafo único. Vou postar para os senhores também um exercício sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário encerra-se aqui. Saudações a todos.